Escrevam nelas todos os termos desta lei quando atravessarem o rio para entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Uma terra que produz leite e mel com fartura, conforme lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Depois de atravessarem o Jordão, levantem essas pedras pintadas de cal no Monte Ebal, como hoje lhes ordeno. Construam ali um altar para o Senhor seu Deus, usando pedras inteiras, em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com ferramenta de ferro. Construam o altar com pedras que não foram cortadas e usem-no para oferecer holocaustos ao Senhor seu Deus. Apresentem também sacrifícios de ofertas de paz e celebrem, comendo e alegrando-se na presença do Senhor seu Deus. Escrevam de forma bem visível todos os termos desta lei nas pedras pintadas de cal. Em seguida, Moisés e os sacerdotes levitas disseram a todo o Israel: faça silêncio e ouça, ó Israel. Hoje você se tornou o povo do Senhor seu Deus. Obedeça, portanto, ao Senhor seu Deus, cumprindo todos estes mandamentos e decretos que hoje lhe dou. No mesmo dia, Moisés deu ao povo a seguinte ordem: quando atravessarem o Rio Jordão, as tribos de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim ficarão no Monte Gerizim, de onde proclamarão uma bênção sobre o povo. As tribos de Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali ficarão no Monte Ebal, de onde proclamarão uma maldição. Então os levitas dirão em alta voz a todo o povo de Israel: maldito quem esculpir ou fundir um ídolo e o levantar em segredo. Os ídolos, trabalhos de artesãos, são detestáveis ao Senhor. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem desonrar pai ou mãe. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem roubar a propriedade do próximo, movendo um marco de divisa. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem fizer o cego se desviar de seu caminho. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem negar justiça aos estrangeiros, aos órfãos ou às viúvas. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem tiver relações sexuais com a esposa de seu pai, pois desonrou seu pai. E todo o povo responderá: Então fala aí, galera, Amém. meu nome é Antônio, eu sou especialista Maldito em quem teologia tiver relações sexuais com reversa. um Aqui no animal. canal a gente faz a E todo o povo contra-apologética. responderá: Mas antes da gente Amém. começar, eu quero que você saiba que eu não tenho Maldito nada quem tiver contra a sua relações crença, sexuais contra a com sua sua fé. irmã, Aqui eu vou tentar seja te filha passar de seu pai ou de sua mãe. informação, tá? E Fique todo à o povo vontade responderá: para conferir tudo aquilo que eu Amém. vou falar aqui, pra Maldito você quem tiver certificar relações de que eu sexuais não com sua estou sogra. mentindo, beleza? E Não todo o tenha povo a minha responderá: pessoa como o dono Amém. absoluto da verdade. E Maldito procure quem matar por o você seu mesmo, próximo em beleza? segredo. Então vamos entender por E que todo a o povo crucificação de responderá: Jesus é uma construção alegórica. Maldito sem quem nenhum aceitar fundo pagamento histórico para matar um cultural. Abre o inocente. seu Novo Testamento comigo. E todo em o povo Marcos responderá: 14, tá? Eu tô fazendo Amém. uso aqui do Novo Testamento inteirinho, Maldito quem não analítico. confirmar e cumprir os Se termos você desta pegar o lei. versículo 27, E você todo vai o entender povo- período O em que está Vaticano é acontecendo conhecido aquilo ali, por que sua é a noite, incrível né? cultura, Ó, arquitetura Jesus e lhe monumentos, disse, "Esta assim noite, como por ser a todos sede vós do vos fareis papado. tropeços, Porém, escandalizados por por minha trás causa, dos porquanto está púlpitos e escrito, das ferirei batinas, o pastor, o e as Vaticano é ovelhas serão também um dispersas." centro de controvérsias Mas depois e tem que eu sua ressuscitar, dose de irei segredos antes obscuros. vós para a Galileia. Dizem que no 29, subsolo da disse-lhe sede Pedro, há um mesmo que espaço todos tropeçem, enorme escandalizados, contendo eu não o documentos farei. No e 30, objetos disse-lhe milenares Jesus, do mundo "Em verdade, inteiro, te digo o chamado que hoje à noite, Arquivo antes que o Apostólico galo do Vaticano, cantar duas ou como vezes, ficou sendo conhecido 3 popularmente, vezes, os me Arquivos negarás." Secretos do Entendeu? Então, é um Vaticano. período Além dessa noturno. coleção de documentos, algumas Mantenha isso histórias fixado na sua sinistras
outras envolvendo o Vaticano ainda são alimentadas e levantam diversas questões. Exemplo disso é o caso de Emanuela Orlandi, o maior mistério da era moderna na cidade do Vaticano. A adolescente desapareceu depois de ter uma aula de flauta em 22 de junho de 1983. E mesmo havendo relatos de avistamentos da garota, tempos depois, nada foi confirmado. Até agora, o desaparecimento de Emanuela continua sendo o mistério não resolvido mais famoso da Itália. Mas o que exatamente aconteceu? Bom, filha de um funcionário do Banco do Vaticano, Hércules Orlandi, Emanuela havia terminado o ano letivo, contudo, ainda tinha aulas de flauta 3 vezes por semana em Roma. Naquele 22 de junho, depois da aula, ela ligou para os pais, dizendo ter recebido uma proposta de emprego em uma empresa de cosméticos e que, por isso, chegaria tarde em casa. Ela foi vista pela última vez no ponto de ônibus habitual e entrando em um automóvel BMW. Ninguém nunca soube informar quem estava dirigindo aquele veículo, ou se realmente aconteceu a suposta entrevista. Nada disso foi confirmado e as autoridades ainda não têm respostas confiáveis. Em maio de 2012, o interesse pelo caso foi renovado e alguns testemunhos estranhos surgiram. O padre exorcista do Vaticano, Gabriele Amor, acreditava que a jovem foi sequestrada pela polícia do Vaticano. Ele acha que Emanuela foi abusada e depois assassinada e que tudo foi encoberto pelo Vaticano. A família nunca desistiu. E por isso, agora em 2023, o Vaticano permitiu que se fizesse uma nova investigação, que está em andamento. Mudando de assunto. Bom, os papiros são alguns dos documentos mais antigos que conhecemos, sendo até um pouco mais modernos do que as ancestrais placas de pedra. Entretanto, há um certo alvoroço quando o assunto é o papiro de Tuli, supostamente escondido nos arquivos do Vaticano. Primeiro porque ele é considerado uma das maiores evidências de vida alienígena conhecidas da antiguidade. De acordo com a interpretação popular, o papiro supostamente descreve a observação de objetos voadores não identificados no céu do Egito, durante o reinado do faraó Tutmoses III, por volta de 1440 a.C. O papiro teria sido encontrado em 1953, em meio a tantos outros documentos dos arquivos do Vaticano, por Boris Raschfels, e teria sido guardado pelo arqueólogo e então diretor do Museu do Vaticano, Alberto Tulli. Segundo relatos, o arqueólogo teria encontrado esse papiro em 1930, durante escavações no Egito. Boris tratou de traduzir o papiro e chegou a publicar parte das inscrições em jornais da época. No entanto, nem todo mundo concorda com a existência desse papiro. Nada consta nos autos da arqueologia sobre sua descoberta. Se Tulli realmente encontrou esse papiro, nunca fez o comunicado oficial da descoberta. É importante notar que muitos especialistas em egiptologia acreditam que o suposto papiro de Tulli é uma fraude moderna, criada como parte de uma farsa ou para promover teorias da conspiração sobre OVNIs. Portanto, não há informações precisas sobre o que aconteceu com o suposto achado, já que ele provavelmente não existiu. João Paulo I morreu inesperadamente em setembro de 1978, 33 dias depois de se tornar Papa. Ele tinha apenas 65 anos, uma saúde quase perfeita e parecia estar de bom humor antes de sua morte. Na época, muitos começaram a apontar dedos e as pessoas começaram a inventar teorias da conspiração. Isso aconteceu porque os fatos que sucederam sua morte soaram bastante estranhos à população. Houve inconsistências na história oficial do Vaticano, assim como
como irregularidades na forma como o corpo foi tratado. Até hoje, muitos acreditam que o Papa João Paulo I foi assassinado. Mas quem iria assassinar o Papa? Cometeu blasfêmias Alguns contra Deus e Moisés, suspeitaram do cardeal Sebastiano Baggio, o principal responsável pelo processo de seleção de novos bispos no Vaticano, além de ter sido um notório maçom que trabalhou para nomear apenas bispos liberais. Logo após João Paulo I assumir o cargo, ele removeu Baggio de sua congregação, devido às suspeitas de corrupção. Baggio teria assassinado João Paulo I por vingança? Não os Será? culpados deste pecado. Existe outra série de teorias por aí também. Alguns acreditam que a CIA estava envolvida. Outros acreditam que pode ter sido a máfia italiana em conexão com altos funcionários da igreja. A teoria diz que houve uma grande fraude no Banco do Vaticano e João Paulo iria expô-la para evitar um escândalo. Os funcionários do Vaticano teriam trabalhado com a máfia para manter o Papa quieto para sempre? De se reunir durante a noite. O que você acha que realmente aconteceu com o Papa João Paulo I? Então, olha como é que Deixe-nos saber nos comentários. Uma narrativa Você já ouviu falar de São Malaquias? Galera, olha só. Foi um bispo irlandês que viveu no século XII. Séculos depois de sua morte, em 1590, ele teria orientado o monge beneditino Arnold Wyon a transcrever e publicar suas profecias. Malaquias teria tido visões apocalípticas quando viajou a Roma em 1139 e as escreveu em 112 frases, cada uma mais enigmática que a outra. Cada uma das frases representa um papa, sendo que após o 112º, a Igreja Católica passará a ter um novo líder que governará na desolação do mundo e que Roma será destruída. Coincidência ou não, o atual Papa, Papa Francisco, é o Papa de número 112. E isto significa que, de acordo com São Malaquias, será o último a administrar a igreja. Os mais crentes podem entender isso como sendo a vinda do anticristo, que tomará o lugar do Papa e administrará o mundo por um tempo, inicialmente trazendo fartura e sensação de segurança, até mostrar sua verdadeira face. Será o princípio do fim, segundo também as previsões apocalípticas no livro de João. Muitos acreditam que o Vaticano possui essas transcrições de Arnold Wyon, ou melhor, as previsões de São Malaquias bem guardadas em seus arquivos. Nos arquivos secretos do Vaticano foi também encontrado um enorme pergaminho, medindo quase 5 metros de comprimento, datado de mais de 800 anos atrás. Apesar do seu estado, contando com diversas manchas roxas em sua extensão, grande parte do pergaminho pôde ser recuperada, trazendo uma história interessante. Ele conta a história de Laurentius Loricatus, um adolescente que acidentalmente teria matado um homem na Itália e, para não ser punido, resolveu fugir e se esconder. Segundo a lenda, o jovem se refugiou em uma caverna, onde permaneceu sozinho por 34 anos. Todos os dias, o jovem falava com Deus e se chicoteava como uma forma de autopunição pelo seu pecado. Segundo consta no pergaminho, após a morte de Loricatus, alguns homens da época foram até o Papa e pediram para santificá-lo, uma vez que acreditavam no seu arrependimento real e que ele merecia o título de santo. O Vaticano, no entanto, nunca aceitou esse pedido, e assim, Laurentius Loricatus não se tornou conhecido, nem muito menos um santo. Já ouviu falar que o Museu do Vaticano possui tesouros e objetos do mundo inteiro? De várias centenas e até milhares de anos? Lá é possível
possível ver de perto itens do Antigo Egito, carruagens romanas, valiosas pinturas renascentistas, esculturas e até artefatos tomados de povos indígenas do mundo todo. Tudo isso foi coletado em épocas e situações diferentes, como nas cruzadas ou durante as missões de cristianização dos povos indígenas em todos os continentes. A realidade histórica não deixa margens para dúvidas, que além de retirar das tribos os seus pertences, a igreja destruiu suas culturas e puniu sem dó os nativos mais arraigados às suas tradições. Os arquivos secretos do Vaticano guardam muito mais do que isso. O que só não dá para entender é o motivo pelo qual a igreja proíbe o acesso a tanta informação. Ou seja, temos uma verdadeira biblioteca de Alexandria e não podemos acessar mais que 10% do seu conteúdo. A localização desse túmulo e tanto mistério. 2, 3 túmulos aí diferentes, né? Acompanhe comigo João 19, nesse vídeo de hoje, versículo 38, que vai dizer o seguinte: disse isso e foi novamente para onde estavam os judeus. Ele disse: não vejo nele nenhum crime, ou seja, Pilatos, seu padre, seu pastor, meus amigos, Pilatos, um cara favorito, sanguinário que não se importava com os costumes judaicos, não não hesitava em matar judeu, às vezes é apenas falando que não via nenhum crime de Jesus. Então se prepare, vambora comigo, que eu solte um prisioneiro durante a celebração da Páscoa. Então quereis que eu solte para vós o rei dos judeus? Olha só. Mas de novo todos eles gritaram: ele não, o povo judeu, ele não, solta Barrabás. Barrabás era um bandido. Então fala aí, galera, meu nome é Antônio, eu sou especialista. Então Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo, os soldados terceiro coroa, salve o rei dos judeus, ele deram uma bofetada, o povo lá humilhando Jesus, né? Os judeus humilhando Jesus. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: vede que vou trazê-lo aqui fora, para saberdes que eu não encontro nele nenhuma base para acusação. Pilatos de novo defendendo Jesus, olha só, hein? Então Jesus, com a coroa de espinho na cabeça, Pilatos disse aos judeus: eis o homem. Assim que os principais sacerdotes e os guardas o viram, ficaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai a vós e crucificai-o, pois não encontro nele nenhuma base para acusação. Olha aí, hein? Responderam-lhe os judeus: temos uma lei e segundo a nossa lei ele deve morrer porque se fez filho de Deus, ou seja, blasfêmia, né? Quando Pilatos ouviu essas palavras, ficou apavorado ainda mais, tornou a entrar no pretório e perguntou a Jesus: de onde és? Porém Jesus não lhe respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não me dizeis nada? Não sabes que tenho autoridade para te crucificar, como também tenho autoridade para te libertar? Respondeu-lhe Jesus: não teria nenhuma autoridade contra mim se do alto, né, ou seja, do império, né, mas a galera vai falar que é de Deus, né, se do alto não te fosse concedida. Por isso tem maior pecado aquele que me entregou a ti, ou seja, o povo judeu. Por essa razão Pilatos procurava libertá-lo. Mas os judeus diziam gritando, se liberasse esse homem significa que não és amigo de César. Meus amigos, que judeus são esses que estão do lado de César, dentro do primeiro século? Dentro de um contexto de revoltas judaicas a todo momento, do zelo, dos zelotas, dos sicários. Isso aqui não existe, tá? Todo aquele que se faz rei faz oposição a César, eles estão defendendo César, olha aqui. Então Pilatos, isso aqui não tem. Galera, isso aqui não tem o menor respaldo histórico cultural. Então Pilatos, tendo ouvido essas palavras, levou Jesus para fora e se assentou no tribunal, num lugar chamado Pavimento de Pedra, em hebraico Gabata. Era o dia da preparação da Páscoa. Isso aqui, ó, histórico cultural nenhum. Sendo então aproximadamente a hora sexta, disse Pilatos aos judeus: eis o vosso rei. Mas eles se puseram e gritaram:
gritaram: fora com ele! Fora! Crucifica-o! Devo crucificar o vosso rei? Perguntou Pilato para os judeus, né? Os principais sacerdotes lhe responderam: não temos rei senão César. E ele vai galera, isso aqui é impossível, galera. Então Pilatos lhe entregou Jesus para ser crucificado, rapaz. Galera, pega aí Guerra dos Judeus. Se você não tem, compra esse livro. Não precisa ler tudo não. Lê, por exemplo, aqui a página 161, a página 162, que vai falar sobre Pilatos. Olha só um trechinho aqui, ó. No finalzinho vai dizer o seguinte, ó. Noutra ocasião, provocou um tumulto ao gastar na construção de um aqueduto um tesouro sagrado como corbanas. Gastava lá o dinheiro dos caras, né? Aí o povo ficou indignado com Pilatos. Eles não aceitavam aquela intromissão romana, tudo aquilo que ele fez. Ó, a população formou um cordão à volta da tribuna de Pilatos, que estava de vista a Jerusalém, e o cercou com grandes clamores. Ele, prevendo o tumulto, tinha misturado um grupo de soldados com a multidão, armados, mas disfarçados a civil, com ordens para não usarem armas, mas para espancarem quaisquer agitadores à mocada. Da tribuna deu o sinal combinado. Pereceu um grande número de judeus, alguns das pancadas que sofreram e outros espezinhados pelos companheiros na debandada que se seguiu. Acobardada pelo destino das vítimas, a multidão ficou reduzida ao silêncio. Então, o cara que não estava nem aí, parceiro. Ele gastava o tesouro do templo, matava os judeus, espancados, né? Aqui vai dizer que ele levava imagens para dentro do templo. Não estava nem aí para costume, para rito judaico. Jesus, se existisse de fato, qualquer um ali, qualquer bandido, qualquer um, ele mesmo olhar e falar assim: mata, joga fora aí, não tem julgamento, não tem essa piedade, não tem nada disso não. Isso é alegórico, é tudo construção alegórica. Quando você abre Mateus 27, versículos 16 e 17, você vai ver o seguinte, ó, a palavra Jesus Baraban, ou seja, Jesus Barrabás. Isso aqui é atestado, ó, por tudo isso aqui, ó, tá? Tudo isso aqui atesta essa expressão. Até mesmo o pai da igreja Orígenes atestou que os manuscritos mais antigos traziam a expressão Jesus Barrabás. Beleza. Olha só, então você vai ter aqui dois filhos do pai, né? Um que vai ser sacrificado e o outro que vai ser solto. Dentro do contexto histórico-cultural romano, nunca que Roma permitiria que um lestai, um bandido, um revoltoso contra Roma, fosse solto. Nunca. Não existe registro disso. Mas já que você reparou que são dois Jesus, dois salvadores, são dois salvadores, né? Um que é liberto e um que é sacrificado. Vamos entender um pouquinho isso aí. O sacrifício de Jesus aí é mera alegoria disso aqui. O ritual judaico do Yom Kippur. São duas festividades que estão sendo emuladas aí. A Páscoa e o ritual da purificação. Onde um animal era solto, né, no deserto, e o outro era sacrificado para Deus. Tá? Aqui, ó, esse aqui é o tabernáculo, tá? Vocês podem reparar que existe aqui um véu do tabernáculo e vocês vão entender isso aqui depois. Aqui, ó, os animais eram sacrificados. Ó, o outro era solto. Aqui, ó, que nem Barrabás. Barraba, filho do pai. Ou seja, Jesus, filho do Pai. Ou seja, Yeshua Bar-Aba. Ou seja, Jesus, filho do Pai. Era solto. E o outro animal era sacrificado. Simples assim. É uma alegoria, como todo o Novo Testamento é, em relação ao Velho Testamento. Antônio, mas como é que você me prova isso, meu filho? Tá aqui, ó. O véu se rasgou. Esse véu, ele dentro do templo de Jerusalém, ficava num local
chamado Santo dos Santos, onde só entrava o sumo sacerdote. Aqui, ó, aqui é a representação do sumo sacerdote e o véu se rasgando. Ou seja, isso é uma clara alegoria em referência à destruição do templo em 70 pelo general romano Tito Flávio. O que acontece? Como não tem mais o templo onde você vai oferecer sacrifício, e esse sacrifício vai servir de intermédio dentro dos santos dos santos entre Deus e o sumo sacerdote, você não precisa mais de templo, você não precisa mais de sumo sacerdote, porque agora as pessoas têm uma ligação direta com Deus. Isso é uma teologia para justificar a ausência e a destruição do templo. Por isso que o véu se rasga, meus queridos e minhas queridas. Ou vocês acham, sinceramente, que Jesus é o Cordeiro à toa? Nem ter um texto completo. Você acha que ele é o cordeiro, representado como um cordeiro à toa? É o sacrifício. É uma emulação do ritual. Muita interpolação, muita adição, muita invenção. Só isso. Ai, Antônio, mas explica aí como é que depois Jesus ressuscitou e falou com os discípulos. Meu irmão, isso aí é fake, meu irmão. Meu irmão e minha irmã, isso aí é fake. Não acredita em mim, não. Isso aqui é um material cristão, tá? Olha aqui, tudo que tá entre colchete duplo é fake. Todo o final de Marcos é uma inserção posterior. Então, quando não o seu existe. líder religioso chega para você e fala, é mentira, Mateus, é caô, invenção o Evangelho aqui, de ó. Mateus foi escrito por Mateus. O aparato de crítico Lucas disso aqui diz. Lucas, Isso aí é simplesmente mentindo. Inserção posterior. Só o final de Marcos, que é acrescentado, tem 4 finais diferentes. Mas olha aqui, não precisa acreditar em mim não. Olha aqui, ó, a crítica e o texto do Novo Testamento. Aí você vai abrir aqui, ó, na página 69, aí vai dizer aqui, ó, primeiro final conhecido de Marcos. Aí vai aqui, ó, isso aí, esse fugiram do sepulcro. Segundo final conhecido de Marcos. Aí vamos lá. Lembrando que Marcos, na crítica textual, seria o primeiro evangelho, ó. Terceiro final conhecido de Marcos. Depois de pensar sobre isso, então é isso, galera. Não tem aqui, ó. Quarto final conhecido de Marcos. É tudo invenção. Se a Bíblia, o Novo Testamento é a palavra de Deus e Jesus ressuscitou, por que tem 4 finais diferentes? E aí eu te faço um desafio. Pegue Marcos, Mateus, Lucas e João, coloca um do lado do outro, faz uma leitura paralela e verifique se bate. Um vai falar que veio um anjo do céu, o outro vai falar que o túmulo estava aberto, o outro vai falar que tinha alguém dentro, o outro vai falar que estava vazio. E aí, quem que tá certo? É contradição, é um distorcendo o outro o tempo inteiro, cada um tem um final diferente. Meu amigo e minha amiga, isso é caô, estão te enganando, estão mentindo pra você. Não acredite em mim, pesquise por você mesmo. Faz assim, ó, pega a sua Bíblia e bota aqui, ó, um do lado do outro, tá vendo? Que nem tá aqui nesse livro, ó. Mateus, Marcos, Lucas, João, tá vendo? Bota um do lado do outro e leia, e vê se é tudo igual. Cada um vai trazer um negócio diferente, meu irmão, minha irmã. Não tem como, é tudo inventado. Deixa eu te falar um negócio. Todo mundo está se inscrevendo no canal, você aprendeu muito com esse conteúdo que eu te passei aqui hoje. Então faça como todo mundo está fazendo e se inscreva aqui no botão vermelho aqui embaixo que inscreva-se. Clica nesse botão, ativa o sininho para você receber todas as notificações de vídeos com conteúdo de alta qualidade, de alta informação como esse que você teve. Não dá bobeira, não fique de fora de um canal em que te oferece conteúdo de qualidade de verdade, beleza? Então fique agora com os membros do canal. Agradeço muito a cada um dos membros, as pessoas que acreditam no meu trabalho e falam, não, vou incentivar o trabalho do Antônio, e se tornam membros, a qual eu posso comprar livros de crítica textual, livros de exegese que me ajudam muito a estudar e a trazer essas informações riquíssimas para todos vocês. Então, de coração, obrigado a todos os membros. E eu peço a você que, por gentileza, clique em um desses vídeos que está aparecendo para você e continue comigo até o final. Olha que sugestão bacana aí. Então é isso, galera. Um grande abraço. Valeu, falou. Fui, galera. Tchau, tchau. Tamo junto. Concedendo para fins argumentativos que houveram sim apóstolos, que houve Jesus, tudo isso, tá? Que eles existiram.
Para fins de argumentação, então, nós temos que todos eles estariam mortos dentro da data dos pergaminhos mais antigos que nós temos. E é por isso que você vai ver algo muito curioso acontecendo na Bíblia. Quando você pega o relato de Mateus e depois você lê de forma horizontal, eu já fiz vídeo explicando como que se lê de forma horizontal o Evangelho de Lucas, você vai perceber o seguinte: eles estão tentando narrar pontos similares, mas os dois evangelhos são completamente diferentes um do outro. Se liga só numa coisa, eu vou citar para vocês o Bart Ehrman, não vou nem citar aqui o Richard Carey, tá? Que aí já é apelação, que ele vai dizer o seguinte, ó: os textos de Mateus e Lucas, os evangelhos, quando você lê de forma horizontal, eles são completamente diferentes, inclusive Mateus e Lucas. É óbvio que quando chega no Natal, quando chega, por exemplo, na Páscoa, o pessoal que faz os filmes, que faz a peça de teatro, que contam as histórias na TV, nas outras mídias, eles vão pegar todos os evangelhos, vão fazer uma mistureba de todos eles e te contar toda uma história em cima dessa mistura dos evangelhos, quando na verdade todos os evangelhos narram histórias diferentes, que têm pontos em comum. Gente, isso que eu não vou nem citar os apócrifos, porque aí já é apelação demais. Nos apócrifos, Jesus até mata pessoas. Tudo isso que eu falei para vocês leva a crer os estudiosos dos papiros bíblicos que chegou um dado momento em que havia uma tradição oral e que através dessa tradição oral foram feitos os papiros que mais tarde vieram dar origem aos códices, que mais tarde vieram dar origem a isso aqui, né? A Bíblia que você tem na sua casa. Então, toda essa adulteração, toda essa adição, toda essa história, toda essa lenda foi fabricada ao longo dos séculos. A Bíblia é um produto humano, nada divino, nada sobrenatural. E quando você conversa isso com seu pastor, com seu padre, com seu líder religioso favorito, ele te fala que esses textos foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Tudo isso, os autores que estão descritos na Bíblia, que eles são datados ali do ano 50, do ano 70, tudo isso. Eles vão te falar isso. Só que isso é mentira. Isso é mentira. Mentira deslavada, mentira na cara dura. Ou a pessoa é uma completa ignorante no assunto. A datação mais antiga que você tem de qualquer evangelho é esse camarada aqui, ó. Esse aqui, Papiro P52, meados do 2º século. E haja adulteração, interpolação, acréscimo, omissão, frase inteira retirada, frase inteira acrescentada, às vezes páginas e páginas e páginas inteiras acrescentadas para você chegar nesses camaradas aqui, em que um não concorda com o outro, que não concorda com os papiros, que não concorda com nada. Então acaba que para você acreditar que tudo isso daqui é real, você tem que ter muita fé mesmo. Haja fé, meu irmão e minha irmã. Põe fé nesse seu coração, nessa sua cabecinha para acreditar nisso aqui. Porque, cara, não faz sentido. Se esse mito não foi inventado, se essa história não foi forjada por homens, cadê os outros manuscritos? Cadê os manuscritos originais desses autores, desses personagens, nas cidades, nos locais em que eles estavam, nos locais que eles peregrinaram? Onde estão essas fontes? Será que só surgiu fonte no Egito? E por que no Egito? Alguém consegue me responder isso? Por que toda essa lenda foi fabricada ali no Egito? Por que só papiros surgiram no Egito? Me expliquem isso aí, por favor. Por qual motivo eu tenho 3 volumes aqui, ó? Cada volume daria tranquilamente uma Bíblia de textos que foram retirados do cânon, de textos que não estão nesse livro aqui. Por que isso acontece? Aqui, meu irmão e minha irmã, cada escriba estava contando uma história, fazendo a sua fanfic, tá? Porque a Bíblia é isso, gente. A Bíblia é uma fanfic desse personagem, desse panteão. Tudo isso é imaginação, é história, assim como existe a fanfic dos hindus, a fanfic dos nórdicos, a fanfic dos gregos, existe a fanfic do povo israelita. Por que você considera essas histórias que estão aqui nesses livros apócrifos
como uma fabricação humana, sendo que essas aqui também são histórias fabricadas. Existem livros que estão no apócrifo que não estão aqui, e sendo que os daqui são mais novos do que alguns textos daqui. Então vai me desculpar, mas estão mentindo para você. Tudo isso daqui é uma grande invenção, uma grande mentira. Olha, me desculpe te falar assim na lata, na cara, mas é preciso falar dessa forma para que você tome noção de tudo isso, para que você acorde, para que você veja que você está sendo enganado. E olha, isso que eu trouxe para você aqui hoje é só o começo. Eu vou trazer muito mais revelações tão bombásticas quanto essa. Então se inscreve no canal, não perca, todo mundo está se inscrevendo, todo mundo está acompanhando, todo mundo está se inteirando do assunto e você vai ficar de fora. Ativa a notificação porque, olha, coisa muito séria, muito pesada está vindo por aí. Não vai perder, não dá bobeira, hein? Fiquem agora com os membros do canal, essa galera maravilhosa que me ajuda a ter esse material riquíssimo para trazer para vocês, graças aos membros, a todos que mandam superchat, todos que curtem esse trabalho, assistem o comercial até o final, vocês fazem esse trabalho aqui acontecer. Então, muito obrigado a todos vocês de coração. Fiquem agora aí com a sugestão de vídeos, vai aparecer aí 2 vídeos sensacionais para que você possa clicar e acompanhar um deles. Então é isso, um grande abraço, valeu, falou, fui! Capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão seu rosto, e seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite. Não será necessária a luz da lâmpada nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada neste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas. E quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que as mostrou a mim, a fim de adorá-lo. Mas ele disse: não faça isso. Sou um servo como você e seus irmãos, os profetas, e como todos os que obedecem ao que está escrito neste livro. Adore somente a Deus. Em seguida disse: não lacre com um selo as palavras proféticas deste livro, porque o tempo está próximo. Que o mal continue a praticar a maldade. Que o impuro continue a ser impuro. Que o justo continue a viver de forma justa. Que o santo continue a ser santo. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo, a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi, e o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem.
Que todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa, descritas neste livro. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Se você estudou a Bíblia, com certeza já deve ter se perguntado se esses milhões de seguidores dos evangelhos, que acreditam terem sido inspirados por Deus, conhecem de verdade esse grande monumento literário e religioso que é a Bíblia. Você pode até não saber, mas ao todo existem 5 Bíblias diferentes. A judaica, a hebraica, a católica, a ortodoxa e a protestante. A católica, por exemplo, tem vários livros do Antigo Testamento que não figuram na judaica, que não os consideram autênticos. Entre eles, o Cântico dos Cânticos, considerado um livro erótico e até possivelmente escrito por uma mulher. Os católicos também o tiraram da Bíblia e depois acabaram o aceitando como inspirado. Para você ter uma ideia, nos primeiros anos do cristianismo, existiam mais de 80 evangelhos que narravam a vida e a doutrina de Jesus de Nazaré, de sua família e de seus discípulos também. De todos esses livros, apenas 4 foram considerados pela Igreja como canônicos. Os outros foram considerados apócrifos ou não autênticos. Diante disso, não seria um absurdo pensar que a Bíblia pode ter sido alterada com o passar do tempo, certo? Bom, seja de forma intencional ou não, acredite, essa obra nem sempre foi como conhecemos ela hoje. Vamos começar falando de uma das histórias mais conhecidas da Bíblia e que pode não ter sido totalmente inventada. É a história famosa de Jesus traçando uma linha na areia entre uma mulher e os fariseus, que queriam apedrejá-la até a morte. Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Na maioria das Bíblias, essa passagem aparece no Evangelho de João e é uma das mais citadas no cristianismo. O problema é que as cópias mais antigas do Evangelho de João não têm essa história. Na verdade, ela não aparecia em nenhum lugar até o século V, cerca de 400 anos depois da morte de Jesus. O primeiro texto a incluí-la é uma antiga tradução grega e latina dos evangelhos, chamada Codex Beze. Essa obra é notória por ter esse estranho detalhe extra que não aparece em nenhum outro lugar. E essa história em particular é redigida de uma forma que alguns estudiosos da Bíblia dizem que não parece ter sido escrita pela mesma pessoa que escreveu o restante do livro de João. Muitas pessoas ainda argumentam que é uma história verdadeira, principalmente porque parece o tipo de coisa que Jesus faria. Porém, há muitas razões para acreditar que a famosa citação não é realmente a palavra de Jesus. De qualquer forma, convenhamos que não é uma passagem que foi inventada para prejudicar alguém. Só que existe uma passagem que a maioria dos estudiosos tem certeza de que foi alterada, ou melhor, mal interpretada para fazer maldade com as pessoas. Em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 17 e 18, parece haver uma condenação direta à homossexualidade. Nesta passagem está escrito o seguinte: não haverá prostituta entre as filhas de Israel, nem sodomita entre os filhos de Israel,
Não trarás o salário de uma prostituta, nem o preço de um cão à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são abominações ao Senhor. Essa passagem é bastante clara quando é traduzida de forma correta, certo? Mas muita gente pensa que não. A palavra sodomita aqui realmente não parece se encaixar no contexto, e há uma razão para isso. A palavra original tem um significado mais próximo de prostituto e não tem nenhuma conexão com a homossexualidade. No hebraico original, todo o versículo parece ser uma condenação da prostituição para ambos os sexos, em vez de ser especificamente um ataque aos homossexuais masculinos. Dizem que quando a Bíblia foi traduzida, decidiram mudar o sentido justamente para condenar a homossexualidade. No 14º capítulo da primeira epístola aos Coríntios, existe uma interjeição estranha, aparentemente aleatória, de misoginia, que interrompe o que sem ela seria um pensamento coeso. Entre os versículos 34 e 35, é dito o seguinte: as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas. Elas não podem falar, mas devem estar em submissão, como diz a lei. Se quiserem perguntar sobre algo, devem perguntar a seus próprios maridos em casa, pois é vergonhoso para uma mulher falar na igreja. Quando você lê no contexto, não faz muito sentido. O mesmo capítulo da Bíblia chama ambos, os irmãos e irmãs, para profetizar e falar em línguas, e parece implicar fortemente que eles deveriam estar fazendo essas coisas. Ou seja, o resto do texto não fala que as mulheres devem ficar em silêncio enquanto estão na igreja. Então, por que isso foi dito na Bíblia? Existe uma possível explicação. Algumas pessoas pensam que um dos primeiros eruditos cristãos simplesmente se cansou de sua esposa e colocou o verso no livro. O manuscrito do século IV do livro de Coríntios tem uma pequena nota escrita a lápis nas margens próximas a esses versículos, dizendo que eles são uma adição posterior que não estava originalmente no livro. E em outros manuscritos antigos, esses versículos aparecem em diferentes partes, aparentemente aleatórias, da Bíblia. Ainda em relação às mulheres, em 2016, um grupo de estudiosos reuniu o que chamaram de versão padrão em inglês, permanente da Bíblia. Eles anunciaram que essa versão era a palavra imutável de Deus, com cada palavra traduzida de forma tão perfeita que nada precisaria ser mudado. A verdade é que os leitores mal tiveram que virar a primeira página para encontrar um grande erro. Em Gênesis capítulo 3, versículo 16, quando Deus amaldiçoa Eva, ele diz: teu desejo será para teu marido e ele te dominará. Mas a nova versão dizia o seguinte: seu desejo será contrário ao seu marido, mas ele dominará você. É um pouco diferente do original, não acha? Na verdade, é exatamente o contrário. Essa versão sugere que Deus amaldiçoou as mulheres a terem casamentos horríveis por toda a eternidade, constantemente tendo todos os seus desejos esmagados por um marido que não compartilha nenhum dos seus interesses. Os tradutores mantiveram sua decisão, apesar da desaprovação de muita gente, inclusive estudiosos e teólogos. Basicamente, a tradução diz às mulheres de todo mundo que elas não devem esperar ter casamentos felizes e que devem se contentar com homens que acabam com todos os seus sonhos. E ai de quem reclamar, pois para eles ninguém deve contestar a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus é declarado que Jesus é o filho primogênito de Maria, pelo menos em algumas traduções da Bíblia. Em outros, apenas o chama de filho. Bom,
Se você é católico, essa palavra faz uma grande diferença. Muitos católicos concordam que a ideia de que Maria permaneceu virgem durante toda a sua vida, mesmo depois de dar à luz a Jesus. Provavelmente é por isso que muitas Bíblias católicas traduzem essa linha como um filho, já que rejeitam a ideia de que Jesus tinha irmãos. É uma posição complicada de defender, já que há algumas partes na Bíblia em que Jesus realmente se encontra com seus irmãos e fala com eles. Mas alguns católicos argumentam que essas histórias também são erros de tradução. Os manuscritos gregos originais usam a palavra adelphos para se referir aos irmãos de Jesus, que pode significar primo, em vez de irmão. Quase todos os manuscritos mais antigos do livro de Mateus, porém, usam claramente a palavra filho primogênito, em vez de um filho. Muitas pessoas acreditam que a palavra primogênito foi retirada por pessoas que queriam pensar em Maria como uma virgem, mudando a Bíblia para que ela se encaixasse no que eles queriam dizer. Outra coisa que tentaram a todo custo mudar foi a imagem de Jesus. Tudo bem que não se trata de uma mudança nas Escrituras Sagradas, pois o que mudaram foi a compreensão de sua imagem. A imagem mais comum hoje é de um Jesus Cristo branco, de olhos azuis, mesmo que todas as evidências históricas apontam o contrário. A ideia de um Cristo de pele branca é relativamente nova e evoluiu em resposta a pressões políticas e sociais. Vários retratos artísticos influentes de um Jesus branco ajudaram a espalhar essa ideia, que de fato se tornou a mais aceita e usada em todo o mundo. Embora teólogos e historiadores ainda debatam sobre essa questão, alguns cientistas chegaram a uma resposta mais precisa. Arqueólogos, usando evidências esqueléticas, e antropólogos, além de DNA, concluíram que Jesus quase certamente não era branco. Só que ele também não era negro. A realidade provavelmente está no meio. E a maioria dos cientistas descreve a cor de pele mais provável de Cristo como oliva, mais parecida com os povos mediterrâneos modernos. Claro que nem todas essas mudanças citadas foram feitas para prejudicar alguém, mas, no geral, quem as mudou tinha um interesse próprio, não é? Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço.